Indo do coração para o pâncreas agora. Hipócrates, o pai da medicina, 400 anos antes de Cristo, sem menção de diabetes em seus escritos. Portanto, o diabetes é uma doença bastante moderna. Diabetes é uma doença de estilo de vida. A terceira lei do movimento de Newton afirma que para cada ação há uma reação igual e oposta. Por que o pâncreas não está funcionando? É isso que deveríamos estar perguntando. Conforme Provérbios, capítulo 26, versículo 2, afirma: maldição sem causa não virá. Existe uma razão. Há uma razão para os pâncreas não estarem funcionando. Agora, o pâncreas, um de seus principais papéis é liberar 2 hormônios. Um é a insulina, que reduz o açúcar no sangue. O outro hormônio é o glucagon, que eleva o nível de açúcar no sangue. Agora, a refeição que você teve esta noite, porque é rico em fibras. Acho que tudo tinha fibras, proteínas generosas. Aí estão as suas leguminosas. E algumas grandes gorduras, isso fornece uma liberação lenta, segura e estável de glicose, de nutrientes. E isso permite que o pâncreas libere a insulina conforme necessário. É isso que todas as células do corpo desejam. E é isso que nosso pâncreas quer. Mas o que está acontecendo hoje é que as pessoas estão predominantemente comendo uma dieta rica em carboidratos. E essa dieta rica em carboidratos libera muita glicose. E essa glicose, quando entra no sangue, especialmente o açúcar refinado, e a propósito, os grãos refinados são quase tão altos quanto o açúcar, mas há um grão que eleva os níveis de açúcar no sangue, mais alto do que o açúcar refinado. Isso é uma surpresa? E o grão que faz isso é do que pão e cereal, e massa, e bolos, etc. E pizza são todos feitos predominantemente de um grão. Qual é esse grão? É trigo. Agora, nos anos 1950, o trigo passou por cruzamentos intensivos. E a razão pela qual foi submetido a cruzamentos intensivos é que eles queriam criar uma planta com alto rendimento de grãos para ajudar com a crise de fome na África, no México, na Índia. E, eventualmente, o Dr. Norman Borlaug ganhou um prêmio Nobel pelo seu trigo hibridizado. No início, o caule quebrava antes de o grão estar completamente maduro, porque o trigo costumava crescer tão alto. Você se lembra disso? Tivemos um fazendeiro de trigo de 25 anos que veio ao nosso retiro. Ele nunca tinha ouvido falar de tal coisa. Ele não sabia que o trigo costumava crescer tão alto. Então, eles voltaram à prancheta e criaram um trigo que só cresce assim. Estive na Holanda, provavelmente há um mês, e estávamos dirigindo. Você sabe, é muito, muito plano, e eu vi grandes campos de grama de cor arenosa. Eu perguntei, o que é isso? Está em todo lugar. Eles disseram, é trigo. Era só daquela altura. Então, tinha que ser apenas dessa altura com um caule grosso, porque alguns trigos estão produzindo de 8 a 10 vezes o grão que produziam originalmente. Assim, na década de 1970, o trigo começou a se espalhar mundialmente. Então, nos anos 1990, tudo pão, cereal, massa, bolo, etc., pizza, tudo feito deste trigo hibridizado. Foi apressado sem estudos de segurança. Eles não achavam que precisavam fazer estudos de segurança com o trigo. Foi apressado sem estudos de segurança. Parece a vacina da Covid, não parece? Apressado sem estudos de segurança. E em quem foi experimentado? Eu não estou interessado em ser usado em experimentos. Estou interessado em experimentar se o exercício funciona. Estou interessado em experimentar se beber mais água funciona,
ou se ir para a cama mais cedo funciona, porque se não funcionar, não perdi nada. São as únicas coisas nas quais estou interessado em experimentar, mas descobri que elas funcionam. Mas o que produziu, e eles estão começando a perceber isso apenas agora, o que produziu foi um tipo de estrutura de amido que eleva o nível de açúcar no sangue mais do que o próprio açúcar. Então, a estrutura de amido que foi criada é chamada de amilopectina A. E a amilopectina A é o nome do amido que foi produzido. Então, vejamos o que ele faz. Vamos fazer aqui. Ele eleva o nível de açúcar no sangue bem alto, bem rápido. Então, você tem uma queda correspondente. Então, esse é o A. Agora, deixe-me dar-lhe algo para comparar, o amilopectina B. A amilopectina B é encontrada em bananas e batatas. E se você está familiarizado com o índice glicêmico dos alimentos, bananas e batatas, elas estão altas no índice glicêmico. Então, elevam o nível de açúcar no sangue relativamente alto, relativamente rápido. Não tão alto e não tão rápido. Então, é mais ou menos assim. Então, esse é o seu B. A amilopectina C é encontrada em todos os feijões. Tem suas lentilhas, grão de bico, feijão de lima, feijão caneline, feijão vermelho. Então, o que o C faz? O C proporciona uma elevação constante e agradável de manutenção, uma queda constante e agradável. É isso que todas as células do corpo querem. Então, vamos dar uma olhada no índice glicêmico. Agora, o índice glicêmico é muito importante para diabéticos, porque o índice glicêmico é uma leitura de quão rapidamente a glicose nesse alimento é liberada no sangue. Então, sua linha de base é 55. Então, todas as suas frutas vermelhas estão em cerca de 26. Toranja, ele está em 25. Então, para o diabético, estas são boas frutas porque têm baixo IG. Elas fornecem uma entrega de combustível mais lenta e agradável. Enquanto as bananas, elas estão mais acima por aqui. Então, onde fica o açúcar? O açúcar fica em 59. Onde? Pão branco, macarrão branco, cereal branco, fica em 69. Por causa do amido de amilopectina nele. E o trigo integral? Pão integral, cereal integral, está em 72. Hein? Como isso pode ser? Bem, porque o trigo integral não é refinado, ele tem mais amilopectina A, e é a amilopectina A que eleva o nível de açúcar no sangue. Agora, sem dúvida, o pão integral é superior ao branco, porque tem fibra, tem as suas vitaminas B. Mas em relação ao diabético que está monitorando os seus níveis de glicose no sangue, eles precisam eliminar o trigo totalmente. Uma vez, uma senhora começou a chorar quando viu isso. Eu perguntei, por que você está chorando? Ela disse, sou diabética tipo 2. Ela disse, fui diagnosticada há 2 anos. Faço tudo o que me mandam. Como pão integral, macarrão integral, cereais integrais. E ela disse, e a cada 6 meses vou ao médico e ele me receita mais insulina. Ela disse, eu não sou como a senhora da rua de baixo. Ela só come bolos e doces, mas eu não faço isso. Ela disse, estou chorando porque estive tão frustrada, mas não sabia o que fazer. Então, por que os nutricionistas não são informados disso? Quanto trigo a América cultiva? Acres disso. Quanto trigo a Austrália cultiva? Muito. Então, é uma grande indústria. Portanto, não é uma coisa fácil de mudar. E os agricultores adoram o trigo hibridado. Eles precisam pagar suas contas. 10 vezes mais grãos por acre, são 10 vezes mais dólares por acre. Então, você vê o problema. Portanto, não é de se admirar que a diabetes tenha disparado. Não é só o açúcar,
é também o trigo. Então, para vencer a diabetes, o que fazemos? Para vencer a diabetes, opte por alimentos de baixo índice glicêmico. Não é fácil. Quero dizer, não é fácil, eu quis dizer. Não é difícil obter um índice glicêmico. Você pode pesquisar no Google. É uma questão de ter frutas vermelhas no café da manhã em vez de banana. É tão simples quanto ter um inhame em vez de batata. Consumir grãos integrais, eliminando o trigo, alimentos de baixo índice glicêmico. Número 2, leguminosas diariamente. Conheci um homem, ele era cientista, tinha 69 anos. Ele veio ao nosso retiro. Ele disse, quando eu tinha 42 anos, disseram que eu tinha pré-diabetes e que devia comer leguminosas todos os dias. Ele disse, eu como leguminosas todos os dias e nunca tive diabetes. Porque os feijões fornecem aquela entrega constante e agradável de energia. Mas como evitamos que eles causem inchaço ou gases? Você os deixa de molho durante a noite e depois os enxágua muito bem e então os leva para ferver. Já viu toda aquela espuma que sobe? Sabe o que é isso? Gases. Você tem que enxaguar. O que eu faço é, quando meus feijões estão 3/4 cozidos, eu os enxaguo novamente e depois coloco meus feijões em um molho delicioso. Então você não terá esse problema. Será muito mais fácil de digerir. Quando eu me casei com meu marido, há 24 anos, ele conseguia lidar com feijões lima, ele conseguia comer lentilhas vermelhas. Ele não conseguia comer lentilhas marrons, ele não conseguia feijões vermelhos. Então o que fiz foi dar a ele uma colher de chá durante a refeição. Isso não causava um problema. Alguns dias depois, 2 colheres de chá. Dentro de algumas semanas, 3 colheres de chá. Ele agora consegue lidar com todos. Então, às vezes, se há alguns que você não consegue digerir e eles estão bem ensopados e enxaguados, comece devagar e apresente-se a eles. Quando analisamos o fígado, as leguminosas têm apenas 1/3 dos carboidratos que você encontrará nos grãos. Número 3. Há algumas coisas que devem parar. O que deve parar é o trigo. O que deve parar é o açúcar refinado. Agora, se alguém está tentando vencer o diabetes, inicialmente também precisa eliminar todos os seus açúcares saudáveis, como seu açúcar de palma, o xarope de bordo e mel. Então eles precisam ser interrompidos até que o sangue, até que o pâncreas comece a se recuperar. E ele pode recuperar. Um jovem chamado Dan fez nosso programa. Ele tinha diabetes tipo 1. Ele contraiu diabetes após um forte tratamento de antibióticos aos 15 anos de idade. Ele agora tem 19 anos. Ele disse, meu especialista disse que meu pâncreas está morto. Eu disse, é gangrena? O que está morto? Eu disse, se há sangue passando pelo seu pâncreas, ele não está morto. A vida da carne está no sangue. Então ele começou a fazer isso. Outra coisa é não, sem trigo, sem cafeína e sem açúcar refinado e sem cafeína. A cafeína pode realmente provocar uma resposta de insulina, então isso precisa ser interrompido. Quando ele veio para o nosso retiro, ele comia apenas alimentos de baixo índice glicêmico. Ele comia leguminosas em todas as refeições. Ele começou a beber mais água, hidratação. E o que ele descobriu foi que, se sentisse que estava ficando com o nível de açúcar no sangue entre as refeições, ele tomava um pouco de sal e um copo de água, e isso o mantinha. Eu não aconselho diabéticos a comer a cada 2 horas, porque isso realmente atrapalha a digestão. Quando analisamos a jornada pelo intestino, você notou que a digestão dura em média 3 horas e meia a 4 horas?
Então, é preciso deixar essa pausa entre as refeições. Se você come alimentos, e foi isso que Dan fez, e apenas observamos isso, com alto teor de fibras. Lembre-se do que a fibra faz. Ela libera a glicose lentamente, proteínas generosas. As suas leguminosas, nozes e sementes, todos têm baixo teor de carboidratos, então você não está sobrecarregando o pâncreas. E também as gorduras saudáveis. Nós também olhamos antes na semana para as gorduras que curam, as gorduras que matam. E as gorduras assassinas. São as suas gorduras alteradas. Há os seus alimentos fritos. Há as suas margarinas. Aquelas gorduras que foram mudadas ou alteradas. Ou as suas gorduras poliinsaturadas que foram extraídas usando altas temperaturas. Essas são as gorduras perigosas. Estas são as 3 comidas que mantêm o alimento no estômago por mais tempo. Estas são as que fornecem aquele fornecimento constante e consistente de energia. Além disso, o que Dan fez foi começar a se exercitar. E o exercício que ele implementou foi o treinamento intervalado de alta intensidade. Então ele colocava seus tênis de corrida todas as manhãs e corria subindo e descendo as colinas. Agora, depois, ele esteve conosco por 4 semanas. Ele fez o programa de 2 semanas e 2 semanas no jardim. E ele veio até mim no final da 3ª semana e disse: quero te contar algo. Ele disse: na primeira semana, se meu nível de açúcar no sangue caísse no meio da noite, eu tinha alguns doces na minha bolsa. Eu só pegava um doce. Ele disse: aumentava o nível de açúcar no sangue. Mas ele disse: eu ficava com uma dor de cabeça terrível. Mas isso aumentou meu nível de açúcar no sangue. Ele disse: na 2ª semana, eu estava me sentindo um pouco culpado por não dever fazer isso. Então ele disse: se o meu nível de açúcar no sangue caísse no meio da noite, eu comia uma maçã. Demora muito para comer uma maçã no meio da noite, não é? Na 3ª semana ele fez outra coisa. Ele disse que na 3ª semana, se seu nível de açúcar no sangue estivesse baixo, ele se jogaria no chão e faria 30 flexões. Então, o que ele está fazendo lá? Você se lembra de nossa última apresentação sobre o coração, sobre os estoques que temos na célula? Lembre-se do caminho de 20 passos que nos dá 2 unidades de energia, ao caminho de 8 passos que nos dá 36. Claro que é o caminho do oxigênio, mas lembre-se do pequeno cacho de uvas, os pequenos depósitos de glicogênio já na sua célula muscular. Então, quando Dan fez 30 flexões, isso causou a liberação dessas reservas de glicogênio que lhe deram energia, aumentaram o nível de açúcar no sangue. Ele me disse: por que ninguém me falou sobre glicogênio? Eu acredito que o glicogênio é o segredo mais bem guardado do diabético. Já está lá dentro. E se você ficar sem isso, o que mais você tem? Você está gordo. Isso mesmo. Ele me disse que uma manhã ele levantou. Tenho que dar a você os níveis australianos. Não sei se os seus são semelhantes. Acho que não são. Então, o nível de açúcar no sangue deve estar entre 5 e 6. Então, ele levantou uma manhã e os níveis de glicose no sangue dele estavam em 3. Então, o que ele fez foi pegar o sal, água, se vestir, tomar mais um sal, mais água, ir correr, voltar e testar os níveis de glicose no sangue. Estavam em 9 e ele não tinha comido nada. De onde veio isso? Veio das reservas. As reservas de glicogênio e as reservas de gordura. Se você está ficando sem glicogênio, é um processo incrível. É por isso que o exercício é vital. Não só isso. O que acontece quando você faz exercícios de alta intensidade? Suas células clamam por combustível. Então, o que acontece é que se desenvolvem mais locais de receptores de insulina na membrana ao redor da célula, para que ela possa absorver mais glicose. Isso é bastante incrível, não é?
Agora, antes de alguém desenvolver diabetes, geralmente começa com resistência à insulina. Você já ouviu falar de resistência à insulina? O que acontece com a resistência à insulina? A pessoa, digamos, em uma dieta rica em carboidratos, muito trigo, os níveis de glicose no sangue estão subindo. O pâncreas recebe um grito. Veja, glicose alta demanda alta insulina. Então, quando os níveis de glicose no sangue estão altos, o pâncreas está sendo pressionado, rápido insulina, mais insulina. Então ele libera muita insulina, na verdade, insulina demais. E o que acontece agora? Fica muito baixo. Então lá embaixo, o cérebro diz ao pâncreas, para com a insulina, libere o glucagon. Mas o que a pessoa faz lá embaixo? Come um doce, toma uma Coca-Cola, tem um café com 3 colheres de chá de açúcar. O que isso faz? Uau! Sobe de novo. Agora, muito alto. Pare o glucagon. Libere a insulina. Oh, não! Pare a... Você consegue ver o que está acontecendo? O pâncreas está simplesmente se desgastando. Sou contra o abuso infantil. Sou contra o abuso de animais. E sou contra o abuso do pâncreas. Mas muitos, isso seria como alguém chutar e chutar o cachorro, sem perceber que está machucando o cachorro. Mas, na verdade, não é tão claro, porque nem conseguimos ver o pâncreas. Não sabemos o que está acontecendo lá dentro. E tantas pessoas não percebem. Como essa senhora que começou a chorar, ela não sabia que eles tinham mudado o trigo. Ela não sabia que isso criava aquilo. Essa estrutura de amido, que aí leva ainda mais. Uma senhora disse, mas sempre nos disseram que pão integral é realmente um bom pão. Você pode conseguir pão ou você pode comer pão. Pode. Dos grãos antigos. Vou te dar um site. E este jovem, é o próprio negócio dele, www.simpleneeds. E ele usa os grãos antigos. Ele está na Carolina do Norte. E ele envia para qualquer lugar. E esse é um pão excelente. Provavelmente é mais caro do que outros pães que você comprou. Mas uma fatia desse pão geralmente equivale, em valor nutritivo, a um pão inteiro de outros pães. Você pode obter trigo que não foi hibridizado. Tem a espelta, o kamut e o einkorn. Estes são grãos. São chamados de grãos antigos. Quando meu filho tinha, acho que ele tinha 14 anos, ele conseguiu um emprego. Ele tinha que pedalar 5 quilômetros até uma pequena loja italiana de frutas e vegetais. Na Austrália, temos pequenas lojas de frutas e vegetais. É tudo o que vendem. Então, em todas as cidades pequenas, você terá uma açougue, uma padaria e uma loja de frutas e vegetais. E era administrado por uma família italiana. Tinha a mama. Mama tinha cerca de 60 anos. Tinha a filha. A filha estava nos 40 anos. E mama dizia para Peter, pega aquele brócolis, coloca na frente. Então Peter levava para a frente e encontrava a filha. E a filha diria, Peter, o que você está fazendo com esse brócolis? Agora leve de volta. E se Peter tentasse falar, ele se meteria em encrenca porque estava respondendo. Então ele se viraria e encontraria a mama. Peter, o que você está fazendo com esse brócolis? Eu te disse. Peter se viraria. E com sorte, eventualmente eles se encontrariam. Pedro chegava em casa todos os dias e tinha uma mochila cheia de melões ou coisas que eles iam jogar fora. Ele chegava e dizia, mãe, consegui algumas frutas boas hoje. Então, depois de cerca de 2 semanas, ele disse, mãe, posso arranjar outro emprego? Não era o ciclismo de 5 quilômetros, não era essa mochila cheia de guloseimas. E eram essas mulheres. E não é isso que as pessoas estão fazendo com o pâncreas. Aumenta? Não, baixa. Não, aumenta. Não, baixa. Isso simplesmente os esgota. E é aí que acontece a resistência à insulina. Resistência à insulina
é quando entra tanta glicose que esses locais de receptores de insulina basicamente dizem: estou cansado de te ver, eu não quero nem te ver mais. Então o que acontece é que os níveis de glicose no sangue permanecem altos, porque ela não consegue entrar na célula devido à resistência à insulina. E o cérebro vê toda a glicose no sangue e começa a gritar para o pâncreas: mais insulina, mais. Você consegue ver o que está acontecendo? E a insulina simplesmente não consegue mais. Então ela para. Às vezes, algo pode danificar as células beta no pâncreas, como aconteceu com Dan, quando ele tomou um forte curso de antibióticos, isso danificou estas, as células pancreáticas. Então, deixe-me terminar a história de Dan. Ao final da terceira semana, a insulina de Dan foi de 90 unidades por dia para 10 unidades por dia. Diabético tipo 1, 3 semanas. Porque ele estava tendo hipoglicemia no meio da noite. Ele estava recebendo muita insulina. Eu sempre deixo com a pessoa, pois ela mede o nível de açúcar no sangue e ajusta conforme necessário. O que o especialista dele tinha dito? Que o pâncreas dele estava morto. Bem, o fato de que ele continuava tendo níveis baixos de açúcar no sangue significava que o pâncreas dele estava começando a funcionar e agora ele estava com excesso de insulina. Então ele reduziu, até que após 3 semanas ele estava tomando apenas 10 unidades por dia. Isso é bastante incrível. Ele era diligente. Ele não queria nem comer fruta. Ele disse: quero vencer isso. Ele tem apenas 19. Ele foi para casa um jovem muito feliz. Mas eu quero te contar sobre o Bob. A história do Bob é notável. Ele também é diabético tipo 1. E ele veio para o retiro quando estávamos no Alabama, e ele foi provavelmente há 5 anos, e ele com 62 trouxeram-no em uma cadeira de rodas. Recentemente tinham removido os linfonodos da virilha dele para tentar determinar por que ele tinha diabetes. Eu não entendo bem isso, mas quando ele voou para nós da Flórida, estando no avião, as pernas dele incharam porque os linfonodos haviam sido removidos. É por isso que ele estava em uma cadeira de rodas. Ele normalmente não está em uma cadeira de rodas. Ele disse: os médicos me disseram no mês passado que não podem fazer mais nada por mim. Ele estava tomando medicamentos. Ele estava tomando 90 unidades de insulina por dia. Isso é de ação curta e longa. Ele estava tomando pressão arterial, colesterol no sangue e afinamento do sangue. Ele disse: eu não vou conseguir me exercitar com os outros convidados. Olhe para as minhas pernas. Eu disse: é verdade. Mas eu disse: o que eu quero que você faça é a cada hora subir no trampolim ou no mini rebounder e fazer assim. Porque esse líquido é fluido linfático. Quando você estiver no trampolim, isso estimula diretamente o seu sistema linfático. Eu disse: a cada hora, apenas 1 minuto assim. É isso é tudo o que você precisa fazer. E quero que você ande descalço na grama para massagear esses pés. Eu disse: eu não quero que você vá nas caminhadas com os outros convidados, com, as pernas. Em 24 horas, as pernas haviam diminuído pela metade. Ele fez os 2 dias de sucos. Os níveis de glicose no sangue estavam começando a baixar. Ao final de 2 semanas, agora ele foi tão diligente nisso a ponto de sentar-se ao meu lado e perguntar: estou certo? Tenho a quantidade certa de frutas neste prato? Ele me disse: qualquer coisa que você me disser para fazer, eu farei. Então, ao final de 2 semanas, ele estava com 10 unidades de insulina por dia. Isso é de 90 unidades de insulina, diabético tipo 1, implementando isso. Ele me enviou um e-mail 3 meses depois, sem nenhuma medicação, tudo. E ele disse: e eu perdi muito peso. Estou tentando lembrar, acho que foram cerca de 40 libras que ele perdeu nesses 3 meses. Quando ele chegou em casa, sua esposa, de 42 anos, disse: este é o seu bebê. Não estou interessada. Eu gosto do meu champanhe, croissants e café. Ele disse: tudo bem. Agora, depois de 3 meses, ela está olhando para o marido. Ele perdeu todo o peso. Está com boa aparência. Está se sentindo fantástico. Ele não é o marido mal-humorado que costumava ser.
Veja, quando os níveis de açúcar no sangue caem, é quando os diabéticos se sentem mal, se sentem impacientes. Os níveis de glicose no sangue dele estavam estáveis. Eu disse, me diga o que você está fazendo. Me diga seu exercício. Ele disse, eu pedalo 6 milhas por dia. Eu nado 30 voltas por dia. E eu salto 3 vezes por dia. O que você está preparado para investir nisso? Este homem estava preparado para se dedicar a isso. E os resultados foram incríveis. Lembra do que os médicos dele tinham acabado de dizer? Basicamente mandaram-no para casa para morrer, dizendo, não podemos fazer mais nada por você. Ele era um homem rico e tinha os melhores especialistas. Ele me disse que gastou $1 milhão em sua saúde nos últimos 10 anos. E ele encontrou uma senhora na piscina um dia e eles começaram a conversar. E ela disse, acho que conheço alguém que pode ajudá-lo. E ele veio para o nosso retiro. De qualquer forma, o próximo e-mail que recebi, ele disse, minha esposa está interessada. Ela parou de tomar café, parou de comer croissants e está muito feliz porque perdeu 15 libras e tem querido perder peso. Por quê? Porque ela estava interessada. O marido dela não a pressionou para nada. Ela apenas observou. Ela apenas observou. Na verdade, sabe o que eles fizeram depois de 6 meses? Eles se casaram novamente. Ele disse, eu sinto que minha esposa tem um novo homem. E ela disse, tenho. E assim eles rededicaram suas vidas um ao outro. Apenas uma história incrível. Cada caso é diferente, porque podem haver diferentes fatores que se juntam em cada caso. E acho que o caso de Bobby é muito interessante, porque o seu caso seria considerado bastante extremo. O diabetes tipo 2 é muito mais fácil de conquistar, porque as células beta não estão tão danificadas como geralmente no tipo 1. Diabético. Então temos muitas histórias de diabéticos tipo 2 que conseguiram superar totalmente isso. Mas eu gosto da história de Dan e da história de Bobby, porque eles eram tipo 1 e disseram-lhes que nunca superariam sua diabetes, mas certamente eles conseguiram. Então, como você pode ver, estamos realmente nos aproximando novamente dessas 8 leis, não estamos? E eu acredito que é muito importante todos os dias agradecer a Deus pelo seu pâncreas. Agradecer a Deus por nos ter dado um corpo que tem a capacidade de se curar. E se você não se curar em 3 meses, agradeça a Deus. E se você não se curar em 8 meses, agradeça a Deus, porque você está chegando lá. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E mais adiante, no mesmo capítulo, e este é, o versículo 21 diz, examinai tudo, retende o bem, prove, tente por si mesmo. É por isso que acredito que todos deveriam ser seu próprio médico, porque só você sabe como se sente, só você sabe pelo que passou e só você sabe como seu corpo responde e reage ao que está acontecendo. E é por isso que o melhor médico fará isso por você. Não é verdade? Então não seja um médico que não ouve. Quando seu corpo falar, ouça. Então nossos convidados, que têm respostas notáveis em relação ao diabetes, nós os alimentamos com 2 refeições por dia. E o que a maioria dos diabéticos é orientada a comer? Cada 2 horas. Bem, frequentemente o corpo não sabe a diferença entre sede e fome. Muitas vezes é sede. E também, quando você tem um pouquinho de sal e aquele copo de água, e lembre-se, pelo menos 8 copos de água por dia. É muito mais difícil beber em clima frio, então apenas tome pequenos goles. Eu sempre tenho minha garrafa comigo. Eu apenas dou pequenos goles. E é incrível o quanto você pode beber quando você está só, tomando pequenos goles.